Olá, eu sou a acadêmica Valdeane Ribeiro. Estou aqui para fazer a apresentação do trabalho do estágio curricular obrigatório 2, que tem como área de concentração a História e Epistemologia da Matemática e como tema a importância de conhecer os conceitos e história da matemática no processo de aprendizagem. Da história da matemática, podemos entender melhor os conceitos matemáticos e como eles evoluíram com o passar do tempo, contribuindo dessa forma para o aprendizado hoje. Isso pode nos ajudar a facilitar na compreensão, a despertar o interesse e ter o gosto pela matemática, a partir dos conceitos básicos que podem ser explicados. Dentro desse tema, teremos 4 objetivos a serem abordados. O primeiro deles é conhecer a origem e história da matemática. Segundo, reconhecer que a matemática sempre esteve presente no nosso dia a dia. Terceiro, identificar os conceitos no processo de ensino e aprendizagem. E o quarto, conciliar o uso da matemática de maneira fácil. A evolução da matemática, ela se deu a partir de fontes históricas, né? E essas fontes históricas foram deixadas por antigos moradores, né? E que viveram aqui há milhares de anos, entre eles os homens da caverna, né? Se percebermos esses fatos históricos, né, podemos observar que já era possível o uso de algumas técnicas utilizadas para contagem, né, em forma de registros de quantidade. Então, se analisarmos a existência do Homo sapiens, ele contribuiu para a evolução da matemática hoje. E não só eles contribuíram para essa evolução. Dentro deles se destacam também os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus, os gregos e romanos. Toda essa geração, eles contribuíram, de certa forma, para a construção do estilo matemático. Hoje, a matemática, ela está, de certa forma, bem evoluída, né? Sabemos que hoje não é preciso mais a utilização de técnicas para registros de contagem, como eles faziam. A questão, utilizavam as pedras para identificar a quantidade, a corda. Então, dessa forma, facilitou para o desenvolvimento da matemática. E a partir dessas fontes, Gaio, né, no livro Fundamentos e História da Matemática, ele fala que qualquer objeto criado pelo homem que seja capaz de transmitir ou perpetuar uma informação é uma fonte histórica, né? Então, há conceitos que precisam ser trabalhados dentro da sala de aula a partir de uma história. A escrita, ela está totalmente aperfeiçoada, né? Digamos, melhorada, de certa compreensão, mas sabemos que há dificuldade, muitas das vezes, dessa informação ser passada. Então, o livro Fundamentos e História da Matemática teve grande importância no desenvolvimento, né, dessas atividades feitas no decorrer do estágio. O estágio curricular obrigatório 2 aconteceu no município de Axixá, na Escola Unidade Integrada Felipe Barbosa de Andrade, que teve a duração de 25 horas, sendo que 20 horas foi a parte de observação de estrutura do prédio, funcionamento, quantidade de turmas, quantidade de alunos, de funcionários, e também a parte de as aulas ministradas pelo professor, que deu-se o início da regência às 5 horas. A regência foi feita em atividades lúdicas, em atividades xerocopiadas, aulas explicativas e também propostos para tirar a dúvida e aprofundar ainda mais dentro da dificuldade dos alunos.
estrutura da escola é uma estrutura bem antiga, mas bem reforçada, né? As salas são todas bem ventiladas. Ela possui capacidade de receber no máximo 200 alunos. Tem um quadro de professores que são todos formados em suas respectivas áreas que lecionam. Possui um pátio para apresentação dos projetos dos alunos, onde no mesmo acontecem reuniões que são propostos pela direção da escola. É uma não tão grande, não tão pequena, mas de forma média. É uma escola que é rígida com relação à entrada e saída de alunos. O plano de aula foi elaborado a partir dos conteúdos já ministrados pelo professor em sala de aula, tanto do 7º ano quanto do 8º ano. Eu irei fazer a apresentação do plano de aula do 7º ano, sendo que os demais planos tiveram a mesma sequência com objetivos diferentes. Bom, colocamos o conteúdo, né, que foi divisores, seguido de 4 objetivos alinhados à BNCC, que entre eles estão reconhecer e elaborar problemas envolvendo múltiplos e divisores de um número natural, desenvolver relações de resolver problemas com divisores, relacionar o conteúdo de divisores com o exemplo do cotidiano do aluno e identificar divisores comuns a 2 ou mais números naturais. Recursos utilizados foram o livro didático, quadro branco, atividade xerocopiada, pincel e caderno. Seguido de sequência didática, onde tiveram 3 momentos. O primeiro momento foi a saudação, a introdução do tema, né? Lendo ali o conceito, explicando o conceito. A introdução do tema, né? Lendo ali o conceito, explicando o conceito. Seguido do segundo momento. Depois de feito a leitura do conceito, apresentei alguns exemplos de divisores escritos no quadro, onde pedi para os mesmos escreverem no caderno que seria de guia para responder à atividade seguinte. Algumas operações, dei sequência no terceiro momento com uma atividade de socializar o conteúdo, né? Então, entreguei para cada uma folha com algumas questões sobre divisores, onde expliquei e ajudarei caso houver alguma dúvida. Em seguida, dei alguns minutos para responderem a atividade e depois respondemos todo mundo junto, né? Ali fazendo a interação com os alunos. Todo esse período de estágio, né? As 5 regências foram nas turmas do 7º e 8º ano, né? Tive um grande prazer em trabalhar com essas turmas, em desenvolver o projeto, a qual levei para a sala de aula uma aula dinâmica, mas que seja mais próxima do aluno para identificar alguns pontos negativos e ser trabalhados em cima disso. Que o plano de aula do professor precisa ser de acordo com a necessidade do aluno e não com a necessidade do professor. É um plano flexível, não um plano engessado. As aulas foram bem sucedidas, tiveram resultados, creio eu, que positivos, porque o aluno ele conseguiu assimilar o conteúdo com o dia a dia em relação o que ele faz, né? O que ele faz, né? O que ele passa dentro da sala de aula. E começou a tirar dúvidas, né? As dúvidas que estavam ali começaram a expor. Né? É isso que o professor precisa, reconhecer que o aluno ele precisa expor suas ideias e expor suas dificuldades. Então, todo o resultado obtido durante todo esse período foi um resultado positivo e gratificante, né? Em expor as ideias, em expor o meu projeto e melhorar com a qualidade no aprendizado do aluno em certas situações.